Vamos aqui a mais um assunto, então. O Supremo Tribunal Federal pode julgar nessa quarta-feira 2 ações que pedem a criminalização da homofobia e da transfobia. As representações cobram a criminalização de todas as formas de preconceito, especialmente das ofensas, dos homicídios, das agressões e discriminações motivadas pela orientação sexual e identidade de gênero. Em uma delas, o Partido Popular Socialista alega que o Congresso foi omisso em não legislar sobre o tema. Nessa semana, a bancada evangélica pediu uma audiência com o presidente do Supremo, ministro Dias Toffoli, para pedir que as ações sejam tiradas da pauta. Como instrumento de pressão, a bancada iniciou uma campanha nas redes sociais com um banner que diz o seguinte, aspas, pela liberdade de expressão e pela liberdade religiosa, fecha aspas. Fefito é com você. Considerando a forma e como o STF tem agido nos últimos anos e os sucessivos adiamentos que a gente pode constatar e pode ver do Supremo, você acredita que o tema vai ser discutido profundamente, como se deve, no plenário da Corte? Olha, eu ainda tenho dúvidas de que esse tema vá ser discutido, especialmente porque já foi adiado tantas e tantas vezes. Eu acho que o STF tem nas mãos a chance de fazer história nesse país e se posicionar contra crimes de ódio. A cada 27 horas, um LGBT morre nesse país. A expectativa de vida de uma pessoa trans é de 35 anos nesse país. Segundo a Transgender Europe, que é uma ONG especializada em rastrear crimes de ódio, o Brasil é o país que mais mata travestis e transexuais em todo o mundo. Tudo bem, você aí de casa deve estar pensando, mas a violência é para todo mundo. Mas imagina você que sim, a gente está exposto a roubo, a assassinato, a tudo mais. Só que além de estar exposto a isso, a gente ainda está exposto a apanhar na rua e a ser xingado por ser quem é. É óbvio que existe crime para todo mundo, mas heterossexuais não são xingados na rua ou não morrem por ser heterossexuais. Eles morrem por ser cidadãos como todo mundo. Não existe um crime específico para heterossexuais, porque heterossexuais não são perseguidos. Homossexuais, lésbicas e gays, transgêneros, travestis, bissexuais são perseguidos por ser quem são. Uma lei, nesse caso, surtiria um efeito inibitório. Seria um posicionamento do Estado, quase como um freio social. Ainda que os crimes continuem acontecendo, o Estado se posicionaria dizendo que isso é errado. E também me chama muito a atenção que a bancada evangélica, eu vi hoje no Estadão, que o deputado Sóstenes Cavalcantes reclamou que o Toffoli descumpria um compromisso firmado no ano passado de não pautar assuntos relacionados às agendas de costume. Ou seja, que promiscuidade é essa? Porque um deputado tem que mandar na pauta do STF. Há, inclusive, uma ameaça de que os deputados se posicionem e não saiam lá do STF até serem atendidos para não conseguir aprovar essa pauta, para que essa pauta não seja aprovada. A gente tem que falar de religião com muito cuidado. Quem está falando aqui é alguém que é cristão, mas não acredita numa política de costumes opressora. Acredita na liberdade para ser o que se é e se conectar com Deus da sua maneira. A gente tem exemplos muito claros de crimes muito bárbaros contra a população LGBT. A Dandara, que é uma travesti lá de Fortaleza, em 2017, ela foi espancada, ela levou tiros, isso virou vídeo. Ela foi levada num carrinho de pedreiro. Todo mundo viu o corpo dela desfalecido, todo mundo ficou chocado. Não pode achar que isso foi normal. Recentemente, olha só, na última semana tem 2 crimes muito bizarros. No dia 22 de janeiro, o Genilson José, em Campinas, matou uma travesti e arrancou o coração dela porque disse que ela era um demônio. O Adriano Lima, essa semana, e esse é um crime de estupro contra a mulher, não é contra a LGBT, mas é só para vocês verem que questões de gênero estão muito ligadas. O Adriano Lima estuprou uma mulher em Poá no último dia 6, obrigando ela a recitar salmos. Então a gente vive um país em que prioriza a religião, mas não cumpre o que a religião fala. Tá na hora do STF provar que o Estado é laico e legislar para todos. A gente não pode estimular crimes de ódio. E aí, Caio, essa postura da bancada evangélica ali que fala em liberdade de expressão e liberdade religiosa, mas quando afeta o outro, onde começa e termina essa liberdade aí na tua visão? Olha, mesmo no âmbito dos direitos naturais, né, aqueles inerentes à condição humana, e a liberdade é um deles, não existe direito absoluto, né? O exercício da liberdade, ele se dá no âmbito da legalidade. E não só isso, ele pressupõe aquela noção básica de responsabilidade, de você responder pelos seus atos. Então, assim, a liberdade de expressão, ela não permite um insulto, mas aqui o insulto é entendido como uma ofensa jurídica. E essas ofensas, elas são previstas no Código Penal, né? Injúria,
injúria, calúnia, difamação, são os tais dos crimes contra a honra. Então aqui não se trata de ofender a sensibilidade, ser um critério subjetivo, mas sim de você violar um direito. Ou seja, você pode falar o que você quiser, desde que você não ofenda a honra pessoal e a dignidade da pessoa ou a sua reputação pública. Sobre esse caso no STF, eu sou muito crítico, todo mundo sabe, né, a judicialização legislativa, a politização do judiciário. Eu não acho que o STF é lugar de fazer lei, e sim de guardar a Constituição. Ocorre que uma das fontes da lei é a analogia, certo? Então, você pode muito bem aplicar essa analogia aos casos de discriminação por orientação sexual. E por que eu digo isso? Você vai no Código Penal e ele fala, ó, injuriar alguém ofendendo-lhe a dignidade ou decoro. E ele fala em elementos de raça, de cor, de etnia, de religião, ele não menciona orientação sexual. Só que a analogia chega a ser natural. Então, esse é um daqueles raros casos em que a gente pode usar como fonte alternativa de lei tanto a questão da analogia quanto a questão da jurisprudência. Eu acho que a gente tem que sim trabalhar no sentido de evitar que as pessoas se fiem na legalidade para ofender as outras objetivamente.